Amém. Paz seja convosco, meus irmãos. Igreja do Senhor aqui reunida nesse lugar, a esta hora. É uma alegria muito grande para nós receber os irmãos e estarmos juntos congregando, não é? Até 2 semanas atrás, uma hora dessa, vocês estavam lá assistindo o vídeo, né, no YouTube, no nosso canal, e agora vocês estão aqui, tendo a oportunidade de louvar a Deus juntos em comunhão. Isso é maravilhoso, não tem dinheiro que pague, nada substitui isso para nós. Eu gostaria de pensar, de refletir, de compartilhar uma palavra que o Senhor tem colocado no meu coração. Eu acordei com essa palavra aqui, importante para nós. Foi importante na Bíblia que aconteceu, nessa história da Bíblia que nós vamos ver, foi importante. Para nós aqui hoje ainda é muito importante, e eu tenho certeza que se isso que eu vou falar hoje aqui não aconteceu com algum de vocês aqui, possivelmente ainda vai acontecer. E, sobretudo, os mais velhos, com certeza, vocês já viveram o que eu vou falar aqui hoje aqui. E talvez seja por isso que Deus colocou essa palavra para nós hoje, para que a gente saia daqui liberto desse assunto aqui. Isso aqui já aconteceu comigo, não foi 1 ou 2 vezes, foram várias. E eu quero compartilhar com você hoje. O tema da mensagem de hoje é a importância do auto-perdão. A importância do auto-se perdoar. Bem, só como uma pequena introdução. Nós sabemos muito bem que Deus ama todos nós, ao ponto de Ele ter dado o seu Filho Jesus. Amém? Amém. Muito bem. Nós pregamos muito sobre o amor de Deus. Nós pregamos muito sobre o perdão de Deus. Eu me lembro que um dia aqui na Escola Bíblica Dominical eu fiz uma pergunta e ficou meio que empatado. Eu perguntei, de tudo que Jesus mandou a gente fazer, o que é mais difícil? E ficou, Reginaldo, você não estava aqui no dia, mas ficou mais ou menos empatado em amar como Ele amou e perdoar como Ele perdoou. Ficou meio que empatado. Mas a gente chegou num consenso que esta, minha irmã, é as 2 coisas mais difíceis de a gente fazer. Porque amar a senhora é muito fácil. Oswaldino, ele é louco pela senhora. Ele te ama com todas as forças dele. Mas isso é fácil, porque a senhora também sempre demonstrou amor para o Oswaldino. Agora, Oswaldino amar um passageiro que só entra no carro lá para perseguir ele, já entra xingando ele, já entra assim, que Oswaldino já vai para aquela linha pensando, misericórdia, lá vem aquele elemento, né? Aquele passageiro cuja a gente não gostaria de ter, aí o caldo começa a engrossar. Nós falamos muito do amor e da necessidade do perdão de Deus. Mas em algum momento você já parou para pensar na necessidade de você se perdoar? Quantas vezes você já fez alguma coisa, pediu perdão a Deus, se sentiu perdoado por Deus, mas você mesmo não se perdoa, você mesmo não consegue liberar o perdão para você mesmo, e isso faz com que você fique em um cativeiro sombrio, que pode te levar a fazer até algumas besteiras. E eu vou trazer a história de um moço da Bíblia que fez essa besteira, que é um exemplo para a gente não cometer. Abre a Bíblia de vocês, no Evangelho segundo escreveu nosso amado irmão Mateus, no capítulo 27. Inclusive, gente, Painho está fazendo aniversário hoje. Painho está de parabéns hoje, no dia do exame da esperiometria. Painho, parabéns para você, viu? Aproveitar que estamos aqui no canal. Deus continue te abençoando. O povo aqui, é porque não dá para o senhor ver aí, mas se eu virar a câmera aí, o povo aqui está orando pelo senhor há um tempão. Deus te abençoe, estamos juntos nesse tratamento aí, viu, meu amado? Mateus capítulo 27. Posso ler, irmãos? A fé da nação depende do que faremos em seguida. Nós devemos cuidar de Jesus depressa, mas em segredo.
Seria melhor que evitássemos testemunhas. Sim, mas como chegaremos até ele? Diga. Caifás, tem um homem aqui dizendo que precisa vê-lo com urgência. Muito bem, mande-o entrar. Entre, depressa, depressa. O que você deseja, meu filho? Eu suponho que estão à procura de Jesus de Nazaré. E se estivermos? Eu estou em uma posição de entregá-lo a vocês. Qual é o seu nome, filho? Judas. Sou um dos seus seguidores mais próximos e confiáveis. Tem certeza de que ele confia em você? Ele me deixaria cuidar do dinheiro se não confiasse? É mesmo. Diga-nos, Judas, tem seguido Jesus há um bom tempo. Por que vai traí-lo agora? Eu acreditava nele no início. Nunca conheci um homem mais superior, bondoso ou honrado. Mas seus métodos são equivocados. E a sua queda inevitável. Alguma vez acreditou que ele fosse o Messias, o Filho de Deus? Hã? Bem, eu posso ter acreditado nisso um dia. E agora? Não. Ah, que ótimo! Seus olhos estão abertos agora. Logo os outros que acreditam seguirão você. Pois esse Jesus é um radical perigoso. Que deve ser detido. Para o bem da nossa nação. Por ter nos ajudado, entrará para a história como um grande homem. Leve-o até nós à noite, Judas. Discrição é a chave. Quanto menos testemunhas, Melhor será. No momento certo, eu direi onde achá-lo. Sua recompensa, Judas. 30 moedas de prata. Oh, Judas, você o vendeu. Por que fez isso? Como aconteceu? Quando tudo mudou, o que o fez se desviar? Porque mudou de repente, não dá pra acreditar. O tilintar das moedas dentro de sua bolsa. Você se sente mais rico ou se sente pior? No que pensava, o que você fez? Os amigos que te amavam, você os traiu. Oh, Judas, o que é isso? Oh, Judas, você vendeu Jesus. Traidor, covarde, enganador. E toda história dirá isso de você. Oh, Judas, Judas, oh, Judas. E daquele momento em diante, Judas empenhou-se em trair Jesus. Preste atenção, meus queridos e amados irmãos. A primeira coisa que eu gostaria de pensar com vocês é: por que Judas traiu Jesus? Há várias razões ou algumas respostas diferentes para esta pergunta. Alguns estudiosos acreditam na ideia da predestinação. A predestinação é uma linha que crê, que acredita que aqueles que são salvos porque foram predestinados a serem salvos. Aqueles que serão condenados foi pré-estabelecido, eles foram escolhidos para se perderem. Dentro desta linha, há a crença de que
o destino, a história de Judas estava escrito. Ele nasceu para trair Jesus. Esta é uma linha. A outra linha acredita que Judas, pelo fato de ser ele do grupo dos Iscariotes, Judas fazia parte de um grupo que eu diria para vocês entenderem, um grupo de cristãos armados, para a gente entender mais ou menos. Ou seja, eram pessoas que estavam com a espada, palavra, mas também a espada mesmo. Eram cristãos que andavam armados com espadas. Eram cristãos que estavam armados, ok? Esses cristãos armados esperavam um líder, e este grupo era chamado de zelotes. Eles esperavam um líder, e esse líder seria o Messias. Mais ou menos o que nós estávamos conversando lá na nossa classe agora. Esse Messias, ele tinha uma característica, ele teria o espírito de liderança de Moisés. O que era que ele ia fazer? Na cabeça dos zelotes, ok? Ele iria governar ou liderar uma rebelião contra Roma. Seria uma espécie de guerra santa, porque o que eles estavam lutando era pela liberdade, pela vida deles. Só que isso é apenas uma linha de pensamento. Mas o que é que tem a ver isso com a traição? Pensa. Na cabeça de Judas, esta linha pensa assim, que Jesus sendo o Messias, ele estava provocando Jesus a liderar a rebelião. Como assim? Ele, sendo zelote, foi lá e traiu Jesus. Quando Jesus é traído e fosse ser preso, eles iriam lá para impedir a prisão de Jesus, e ali se daria o gatilho para a rebelião. Só que para este grupo, o plano de Judas não deu certo, porque ao invés de Jesus promover ali como um gatilho a rebelião, Jesus se rende. Ao invés de dizer assim, não, vamos lá, é agora, vamos aproveitar e tomar Jerusalém de volta, libertar o povo da escravidão de novo, agora não no Egito, mas em Roma. Jesus repreende Pedro. Eles acreditavam que Jesus iria liderá-los para a rebelião, e Jesus faz o contrário. Jesus se entrega, manda deixar livre os discípulos, e quando Pedro puxa a espada e corta um, Jesus fica chateado com ele, repreende ele, e então ele guarda a espada, Jesus cura o homem e se entrega, e vocês já sabem o que aconteceu. Sendo Jesus o Messias, ele tem poder para fazer qualquer coisa, por que ele não fez nada? Aí Jesus olha para Pedro e diz assim, Pedro, meu filho, você ainda não entendeu as coisas? Será que eu preciso de vocês 12 para me proteger? Não sabe vós que eu tenho poder e autoridade para pedir ao Pai que me mandasse 10, 15, 20, 30, 100 mil legiões de anjos para proteger o Filho do Homem? Poder e autoridade para isso eu tenho, Judas, ou Pedro, mas não é isso que eu vim cumprir aqui. É algo nessa linha aí. A terceira linha é aquela que acredita que Judas tinha a chance de dizer não. Judas tinha a possibilidade, tinha ali a oportunidade na mão de dizer assim, não, eu não posso compactuar com esse negócio não. Eu sou um dos 12, rapaz, eu estou aqui com o Senhor, aprendendo o tempo todo, vendo o amor de Deus de perto, vendo com meus próprios olhos Jesus fazer coisas tremendas, agora vocês querem que eu às escondidas entregue ele por 30 moedas de prata? Não, ofereça outro aí que eu não quero não. Ele tinha a chance de fazer isso. Muito bem. O texto diz que infelizmente Judas fez. Pelo motivo primeiro, segundo ou terceiro, não nos importa, mas Judas caiu. E Judas aceitou a proposta de entregar o lugar que Jesus estaria naquele momento. E por que eles não sabiam? Na época de Jesus, gente, as coisas não eram como é hoje. A tecnologia não é como é hoje. Naquela época, não se encontrava facilmente uma pessoa como se encontra hoje. Gente,
quando a polícia diz assim, ó, nós vamos pegar. O cara pode se esconder debaixo da cama da mãe, a polícia chega lá. Porque a polícia hoje tem vários meios, até chama-se, pode me corrigir, até tem um grupo para pensar nisso, que é o grupo chamado de inteligência, né? A inteligência está ali para isso, para criar estratégias para combater a criminalidade. Na época de Jesus não tinha nenhum tipo de tecnologia, então para se descobrir onde alguém ficava à noite, podendo a pessoa estar em qualquer lugar, alguém tinha que entregar. E Jesus era um líder religioso extraordinário, porque ele não parava em um canto só. Jesus não tinha uma sede para encontro igual a gente tem aqui. Deu quarta-feira, 19h30, qualquer um vai saber, estamos na sede da primeira igreja batista da Ilha das Flores. Facinho, alguém nos encontra aqui. Deu domingo de manhã, 9h da manhã, você quer encontrar o pastor Leomar, você pode falar com qualquer pessoa na rua. Vá 9h na igreja que ele vai estar lá, com certeza. A não ser que ele esteja doente, ou esteja de férias, ou aconteceu algum problema. À noite, 19h30, é facinho, você pode ir lá que ele vai estar lá. Jesus não era assim. Jesus estava um dia em um lugar, outro dia em outro, outro dia em outro. Quando o povo já sabia, ele já tinha viajado, estava lá em Jericó, daqui a pouco ele estava em Samaria, daqui a pouco ele estava em Jerusalém. Então precisava que alguém entregasse. E aí era muito importante que fosse alguém próximo a Jesus, que soubesse desses lugares, porque Jesus tinha alguns lugares que só ele e os 12 iam, até porque você sabe muito bem que uma pessoa quando é famosa, ela não tem privacidade. Imagine o que é, hoje a gente sai aqui, muita gente nos conhece, mas alguns de vocês aqui, se pegar um ônibus e for para a Bahia, você chega lá, ninguém conhece você, chega lá, anda pela rua lá, é um anônimo. Agora imagine você, por exemplo, um jogador de futebol, o Ronaldinho Gaúcho. Imagine o que é você ser igual a esse moço, que em qualquer aeroporto do mundo que você descer, um monte de gente vai te conhecer, vai correr para tirar uma foto com você, vai querer um autógrafo. Imagine o que é você viver uma vida sem privacidade. Você vai na praia, fica um monte de gente em cima de você. Você vai ali numa igreja, todo mundo na igreja reconhece você. Você vai no shopping, tem que mandar fechar loja para poder você conseguir comprar em paz. Imagine o que é. Imagine sendo Jesus, fazendo o que ele já estava fazendo, sacudindo a vida das pessoas como ele estava sacudindo. Ele não tinha privacidade, portanto, à noite, ele ia para lugares que ele pudesse ter privacidade e descansar, orar e poder dormir, para no outro dia dar seguimento ao seu ministério. Muito bem, então por isso, Judas foi uma isca perfeita para aqueles que tramaram contra Jesus. Por que a quantidade de 30 moedas de prata? Quando você vai lá no livro de Jeremias, de Zacarias, fala dessas 30 moedas. Até o próprio capítulo aqui, no versículos finais aqui, ó, no versículo 10, fala exatamente do cumprimento. Então decidiram que aquele dia seria, então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço em que foi avaliado pelo povo de Israel. Gente, o Antigo Testamento, ele aponta para Jesus. Jesus, quando nasce em Jerusalém, quando nasce ali em Belém, tem o seu ministério em Jerusalém, ele é o cumprimento do Antigo Testamento. Para muitas pessoas a Bíblia se contradiz, mas a Bíblia em um momento se contradiz, em nenhum momento. A Bíblia ela se encaixa. O Novo Testamento é o cumprimento do Antigo, e o Antigo é o apontamento para o Novo Testamento. Se você quiser entender melhor o Antigo Testamento, quantas pessoas eu já vi dizer assim, ó, eu amo ler a Bíblia, mas chega no Antigo Testamento, eu não entendo nada, eu gosto de ler o Novo. Pois é, se você quiser entender o Antigo Testamento, você tem que pegar o Novo Testamento e colocar ele em cima do Antigo, para fazer dele uma lupa, assim você vai conseguir entender o Antigo Testamento. Portanto, Jesus, sendo este cumprimento, já havia sido profetizado que ele seria traído por 30 moedas de prata. Muito bem, agora vem o ponto que eu quero chegar. Quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus foi condenado, então ele voltou lá
para entregar a moeda e dizer que se arrependeu. Meus queridos irmãos, presta bem atenção. Se foi pelo ponto que eu disse que Judas fazia parte do grupo dos zelotes, e a ideia dele era que Jesus, ao ver a injustiça acontecendo, ele lideraria a rebelião, não deu certo, porque Jesus se entregou, ao invés de dizer, é agora, independência ou morte, ou algo do tipo. Não deu certo. Mas o ponto que eu quero chegar era a culpa de Judas. Irmãos, Judas fez igualzinho Pedro fez. Pedro negou Jesus. Pior ainda, ou não sei se pior ou se mais tranquilo aí, mas ele insistiu que ele não conhecia Jesus. Para a gente entender isso, é só a gente trazer para os nossos dias, alguém chegar aqui para prender o pastor Leomar, e aí alguém entra aqui e pergunta, quem é o pastor Leomar aqui? E aí eu fico quieto, vocês ficam quietos, e aí todo mundo quietinho. Aí, de repente, esses cidadãos, encafifa que sou eu, pastor Leomar, é você que é o pastor, que você que está pregando? Aí eu, beleza. Aí eles chegam para vocês e perguntam, esse aqui é o pastor Leomar? É esse aqui que é o pastor de vocês? Aí vocês, não, esse moço aí está vindo pregar aqui agora, nunca vimos ele não. E aí vocês insistissem e continuassem insistindo, e alguém perguntasse, você jura pela sua mãe? Eu juro, não conheço esse homem não. E eu olhasse para vocês e dissesse, irmãos, vocês não me conhecem agora, né? Tá certo, tudo bem, pode me levar, e deixem eles em paz. Foi exatamente o que aconteceu com Jesus. Jesus teve Pedro ali na sua frente, dizendo que ele não conhecia Jesus. E algumas pessoas já tinham visto Pedro com Jesus. Conheceram ele pelo rosto, conheceram ele pelo sotaque, pelo jeito dele ser. Tua fala te condena, você é um deles. Você é doido, nunca vi esse homem. Imagina, 3 vezes ele fez isso. Ele fez a primeira vez, quando chegou na segunda vez, a consciência já podia ter pesado, mas ele insistiu. Na terceira vez, de novo, ele continuou insistindo. E aí, o galo canta e a gente já conhece essa história aí. Judas fez a mesma coisa. Judas voltou lá, quando ele viu Jesus sendo sentenciado assim, vai ser condenado à morte, morte de cruz. Meu Deus do céu, o que é que eu fiz? E aí ele cai em si. Olha, algumas pessoas erram, mas não caem em si. Sabia? Que às vezes comete o erro, mas não cai em si de que errou. Lembra da história do filho pródigo? É algo parecido. O menino caiu em si e então ele reconheceu que errou. Judas, quando caiu em si, ele pegou a moeda, pegou todas as 30, tá? Não gastou a metade, não. Ele pegou as 30 e foi lá, com o intuito de que se ele devolvesse, assumisse o erro dele, o pessoal talvez libertasse Jesus. Só que ele não contava que a sentença já tinha saído e que era irrevogável, Jesus iria morrer. O Judas ficou com a consciência tão pesada que o texto diz, narrado por Mateus, narrado por Lucas, narrado pelos discípulos, que ele se encheu de remorso. E cheio de remorso, ele começou a rodar na cabeça dele, meu Deus, como é que eu vou olhar para a cara de Mateus, de João, de Pedro? Como é que eu vou olhar para os meus irmãos agora, quando eles olharem para mim e lembrar que Jesus não está mais entre nós, por culpa minha, porque eu entreguei, porque eu neguei. E aí, o Mateus diz que ele retirou-se e se suicidou. Olhe, o remorso é algo perigoso. Por quê? Porque quando você tem um embate com uma pessoa, quando você está com um problema ali com uma pessoa, você vai para casa, a pessoa fica ali. Mas quando você vai para casa com o remorso vai junto com você. Você vai dormir, a culpa dorme junto com você. Aquela sensação ruim que você ficou lá, seja lá de qual foi a situação, vai para a cama juntinho com você. Só que aí tem uma outra questão.
Você é um cristão. Você convive com Jesus de perto, igual Judas. Então, se você é um cristão, você sabe da misericórdia do Senhor. Você sabe que se você se arrepender genuinamente, o Senhor te perdoará. A grande questão agora que você precisa fazer, meu irmão, minha irmã, é fazer o que Judas não fez: se perdoar. Pensa, Judas se suicidou, Pedro estava na mesma condição. O que é que vocês acham que passou na cabeça de Pedro quando Pedro soube que Judas se suicidou, e qual foi o motivo do suicídio de Judas? Será que Pedro também não pensou em fazer a mesma coisa? Será que Pedro também não pensou em dar cabo da própria vida, da vergonha que ele estava? Logo ele, um líder ali entre os discípulos, ele negou Jesus 3 vezes ainda e todo mundo ficou sabendo? Eu penso que sim. Eu penso que Pedro também pode ter tido esse momento de fraqueza. Quer ver quando? Naquele dia que ele foi para o alto mar, inventou de pescar sozinho. Por que os discípulos quis ir com ele? Por que os discípulos se preocupou em dizer assim: não, eu também vou com você, Pedro? E de repente cada um foi dizendo que ia, e foi todo mundo com ele. Eles estavam preocupados com ele, irmãos, porque eles sabiam que Pedro não estava bem. Pedro estava com aquele peso na consciência, talvez com esse mesmo remorso de Judas. Então eles imaginaram: vamos deixar Pedro ir para o alto mar sozinho? Não, gente. Vai que ele se joga no mar lá, vai que ele faz uma besteira lá por causa do remorso. É hora de a gente estar perto do nosso irmão. E ele foi, e eles foram com Pedro. E aí vocês sabem como é que essa história terminou. Quando eles voltaram, no outro dia de manhã, eles não conseguiram pescar nada. Quem eles encontram na praia? O Senhor Jesus. E que pergunta para eles: vocês têm alguma coisa para comer? E ele, já chateado que não tinha pescado nem uma piaba, disse assim: a gente foi para alto mar, pescou a noite toda e não pegou nada, você ainda vem para cá perguntar o que a gente tem para comer? E aí, para acabar de piorar a situação, o homem disse: lança a rede aí do lado, ó. Eu fui em alto mar, não peguei nada, gente, tudo aqui. Gente, você já parou para pensar? Ali só tinha homens experientes de pesca, um monte de homem de pesca. Epaminondas estava me contando a história, um dia desse, de quando ele foi pescar com algumas pessoas lá na região da Bahia, e ele foi me dizendo as técnicas que ele tem, e que ele foi ensinando, e o pessoal não foi dando crédito para ele. Aí no final da pesca ele sempre pegava mais. Quando ele pegava 10, o pessoal pegava 3. Quando ele pegava 20 quilos, o pessoal pegava 5. E ele dizendo: faz assim que dá certo, faz assim que dá certo. Até que eles começaram a ouvir Epaminondas, e aí eles começaram a pescar mais peixes. O fato é que todo mundo pode não pegar a mesma quantidade, mas cada um vai pegar alguma coisa. Naquele dia, ninguém pegou nada. Chega ali, o homem diz: lança a rede aí do lado. E aí eles lançaram, e veio 153 grandes peixes. Então João disse: Pedro, esse homem é o Senhor. E Pedro pulou na água e foi correndo encontrar Jesus. E aí foi nesse dia que Jesus falou com ele: Pedro, tu me amas? Ele ama o Senhor. Então vai apacentar minhas ovelhas. Pedro, tu me ama? Eu amo o Senhor. Então vai apacentar minhas ovelhas. Pedro, tu me ama? Aí a Bíblia diz que ele se entristeceu, disse: Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Então Pedro, vai apacentar minhas ovelhas. Com as mesmas 3 vezes que ele negou Jesus, Jesus deu 3 perdão para ele. Pedro, vai e seja pastor. Primeira pregação que Pedro fez depois desse dia, mais de 3.000 pessoas levantou a mão aceitando Jesus. Na segunda pregação que Pedro fez depois desse perdão, quase 5.000 pessoas levantou a mão se rendendo ao Senhor Jesus. Viu? Ele precisava do perdão restaurador, ele precisava ouvir da boca de Jesus: Pedro, você está perdoado. Mas Pedro precisava também se perdoar. Judas não teve essa chance. Por quê? Porque o remorso consumiu
ele, de sorte que ele não conseguiu se perdoar, e por isso ele não conseguiu ir até os outros e dizer: meus irmãos, eu estou arrasado, porque Jesus foi preso, condenado por minha causa, eu estou morto de vergonha. O que era que os discípulos iam fazer? Se ele chegasse para Jesus, invadisse ali a multidão e dissesse assim: Senhor, tem misericórdia de mim, me perdoe, Pai, o Senhor está preso por minha culpa, não sei o que, não sei o que, não sei o que. O que era que Jesus iria dizer para Judas? O que era que vocês acham? Jesus ia dizer para ele que ele estava perdoado, gente. Jesus ia perdoar para ele, ia liberar o perdão para ele, se ele tivesse arrependido de verdade. E o que tudo indica, ele se arrependeu, o remorso ficou consumindo ele, só que consumiu ao ponto de ele fraquejar e não ser homem suficiente para reconhecer o seu erro, ir lá pedir perdão, se humilhar e então receber o perdão do Senhor. Portanto, meus queridos e amados irmãos, eu disse para vocês no início da mensagem que alguns de vocês já passaram por isso, eu já passei, e que nenhum de nós aqui está incapaz de passar novamente. Se você fez alguma coisa, em algum momento da sua vida, que você já pediu perdão de verdade a Deus, a partir de hoje, sinta-se perdoado pelo Senhor. Segunda coisa, se você fez e você se sentiu perdoado pelo Senhor, em nome de Jesus, a partir de hoje, sinta-se também você que nos assiste, sinta-se perdoado em nome de Jesus. Você precisa se perdoar. Você fez alguma coisa? Ore ao Senhor neste momento. Converse com o Senhor agora. Se você ainda sentir a necessidade de confessar, confesse agora, é um culto de oração. Coloque-se diante de Deus e diga: Senhor, eu pequei contra o céu e contra ti. E eu quero te pedir perdão agora, eu me humilho, como Pedro fez e como Judas poderia ter feito. Segundo, se você se martiriza com alguma coisa, porque você não consegue se perdoar, sinta-se perdoado agora, em nome de Jesus, meu irmão, minha irmã. Saia daqui liberto, com seus ombros leves, porque o Senhor te perdoa e você precisa se perdoar. Amém, meu irmão? Eu vou dar alguns segundos aí, um tempo, para você conversar com o Senhor e ter esse momento seu com Deus aí. Converse com Deus, fale com o Senhor, ore ao Senhor, abra o seu coração e peça a Deus que te ajude a se libertar deste pecado ou desta angústia que lhe aprisiona, que você não consegue se sentir liberto e perdoado. Nesta noite, você vai sair daqui assim, meu irmão. Santo Deus maravilhoso, Pai eterno que estás nos céus, graças nós te damos, ó Pai. Neste momento nós estamos aqui neste culto de oração, ó Deus, buscando a Tua presença, falando com o Senhor e ouvindo a Tua voz. Obrigado pela primeira parte do culto, Senhor, onde nós podemos agradecer, onde nós podemos fazer os pedidos a Ti. E neste momento, Pai, um pedido que nós fazemos de todo o nosso coração agora, Pai, é que o Senhor ajude cada servo, cada serva, cada filho Teu, ó Pai, cada filha Tua, Senhor, que está aqui nesta noite, e que por alguma razão, ó Deus, cometeu alguma coisa no passado, ou até mesmo no presente, que ele já pediu perdão ao Senhor, mas ela não consegue se perdoar, ó Deus. Ó Pai, não deixa que o remorso consuma o coração dela ou dele, Senhor. Dê a ele, Pai, dispensa sobre ele ou ela essa necessidade de se perdoar, ó Deus, porque o Senhor já o perdoou, aleluia. Uma coisa que o Senhor sempre gostou de fazer foi dizer ao pecador: vá em paz, os seus pecados estão perdoados, aleluia, glória a Deus por isso. O Senhor nos liberta, Pai, e é com esta certeza que eu quero ir para casa hoje com os teus servos, eles saindo daqui com a certeza de que estão livres do peso que consome a consciência deles.
Assim eu te oro, meu Pai, e te agradeço em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, amém, amém, e graças a Deus. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que